E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o infectologista pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Edmilson Migolski. Doutor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Nicole. Só o detalhe, eu sou da Federal do Rio de Janeiro, tá bom? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, perfeito. A UERJ é uma excelente universidade também, mas acaba que eu falo pela Federal, né? Falo por mim, basicamente pela UFRJ. Perfeito, peço desculpas pela confusão. Então, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu queria começar te perguntando, doutor, como que esse estudo chegou a essa conclusão de que essas 4 drogas, entre elas a hidroxicloroquina, não são eficazes, não mostraram eficácia ao combate ao coronavírus? Gente, eu li esse estudo, assim, é absurdo, inacreditável que alguém coloque um estudo como esse. É igualzinho, Nicole, eu falar assim, olha, observamos que o colete à prova de bala XPTO não funciona depois que a pessoa toma 10 tiros. Não vai funcionar. Eles usaram droga antiviral, que tem ação na inibição da replicação do vírus, mas em pacientes internados e graves. Não vai funcionar. Então, assim, eu não sei se por má fé, por ignorância, eu acho meio complicado achar que as pessoas são inocentes ao tentar testar um antiviral quando o vírus já se replicou à beça. E fala isso de um jeito que todo mundo fica apavorado, fica tenso, né? E quando você não lê o estudo, vai ter um monte de gente dizendo que a hidroxicloroquina não funciona por conta desse estudo. E, na verdade, o estudo tem um desenho muito equivocado. Então, assim, eu volto para a minha experiência de Volta Redonda. Em Volta Redonda, a gente está fazendo a medicação precocemente, nitazoxanida. Nesse estudo que a OMS falou, teve algo em torno de 10% de pessoas morrendo. Mas aí, quando eu fui ver o estudo, quando eu vi a manchete, eu achei que fosse pessoas tratadas precocemente, como deve ser feito numa medicação antiviral para essas viroses agudas, como é o caso da Covid-19. Lá em Volta Redonda, por exemplo, nós temos até a data de anteontem, portanto, até o dia 14 de outubro, 381 pacientes com a Covid-19 tratados precocemente, e eu tenho 0 falência respiratória, 0 internação e 0 morte. Se eu fosse pegar por modelo esse estudo que a OMS está falando, em torno de 10% de pessoas evoluindo para a morte, eu teria em Volta Redonda 38 mortes e mais umas 100, 120 internações. Qual é a diferença do que eu estou fazendo em Volta Redonda para essa excrescência científica que a OMS acaba de fazer, ou publicar, ou vai publicar? É que eles estão usando o antiviral em pacientes que já estão de moderado a grave, estão hospitalizados, ou seja, o melhor momento para iniciar o tratamento de um antiviral numa doença infecciosa aguda, como é o caso da Covid-19, é no primeiro, segundo, terceiro dia de enfermidade e não depois que o paciente agrava. Então, a OMS cometeu agora o mesmo equívoco que o Ministério da Ciência e Tecnologia cometeu lá atrás quando testou a nitazoxanida em pacientes entubados. Não vai funcionar. E é por isso que a gente tem que o tempo todo se debater em 3 pilares quando se fala na Covid-19. O primeiro pilar é o distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos, fazer com que a gente tenha menos aglomeração. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é ensinar a população acerca de sinais e sintomas precoces da Covid-19, para que ela tome duas decisões. A primeira decisão é reforçar o uso da máscara, porque se ela está desconfiada que tem a enfermidade, o ideal é que ela tome mais cuidado ainda com as outras pessoas. E o terceiro pilar, que ela procure um tratamento precoce e tenha a experiência do tratamento observado, por exemplo, em Volta Redonda. Então, esse estudo, ele é um estudo com desenho, tudo bem, padrão ouro e tudo mais, que foi randomizado, prospectivo, placebo controlado, mas incluiu mal os pacientes. Eu queria ver se eles fizessem esse tipo de estudo, não com o paciente moderado a grave, e sim com o paciente no início dos sinais e sintomas. E provavelmente que eles iriam observar, talvez com a hidroxicloroquina e com outros, assim como eu tenho observado com a nitazoxanida, é que fazendo precocemente o antiviral e o vírus diminuindo a sua replicação, eu tenho automaticamente uma menor gravidade e a menor possibilidade de internar e morrer pela Covid-19.
Então, certo seria nós falarmos que essas drogas, elas são ineficazes em pacientes moderados ou graves. Deveria haver essa especificação do momento em que essas drogas foram aplicadas, né, nesses pacientes. E eu gostaria já de também fazer uma outra pergunta, emendar aqui uma outra pergunta, no sentido de que, supondo que eu estivesse doente e chegasse ao seu consultório com febre, o senhor já me aplicaria essas drogas nesse primeiro dia, nesse primeiro contato em que a gente fez, por exemplo, o exame e constatou de fato a presença do coronavírus, é isso? Nicole, excelente a tua pergunta. Como é que a gente está fazendo lá em Volta Redonda na saúde pública, né? A gente faz o seguinte, o paciente vai lá, a gente classifica ele como um caso suspeito, coleta o material, o PCR, entenda que o PCR, que é aquele do suave, do cotonete no nariz da pessoa, ele, mesmo em pessoas sabidamente infectadas, em 5 até 40% dos pacientes, o teste vem negativo. E demora, às vezes, 2, 3 dias. Então, eu não vou ficar esperando o resultado, até porque, se vier positivo, ok, a pessoa está com a Covid-19, eu vou tratar, mas se vier negativo, eu posso achar que ele está entre esse grupo de 5 a 40%. E tem um detalhe, existe teste, sim, até do próprio Abbott, um teste que até o americano lançou, que falava do teste rápido para pesquisa do antígeno. Mas nem todo lugar está disponível. É um bom teste, mas não é o caso da maior parte da população. Então, eu não fico esperando o resultado. Diante da suspeita, eu inicio o medicamento. E qual é o racional para isso? O racional é, primeiro, em 5 a 40% das pessoas o teste vem negativo. Segundo racional, nem sempre eu tenho esse teste de imediato nas mãos. E terceiro racional, que essa medicação, embora tenha já bastante evidência clínica que pega o coronavírus, esse novo coronavírus, tem várias complicações que ele pega outros vírus. Eu mesmo tenho pesquisa, junto com o professor Denis Ferreira, também da UFRJ, que ele tem uma ação para, por exemplo, febre amarela, tem ação para dengue. Tem pesquisas feitas por outros colegas, mostrando que tem ação para chikungunya, para zika vírus, para vírus influenza, para vírus social respiratório. Ou seja, quando eu olho para o paciente e digo, olha, isso para mim é um quadro, é uma virose, né, que os médicos vira e mexe conseguem clinicamente identificar como vírus, às vezes ele pode até não saber qual é o vírus envolvido, mas identifica como virose. E esse medicamento, a nitazoxanida, tem uma ação antiviral não só para coronavírus, mas para vários outros vírus, e isso muito bem documentado. Então, eu posso acertar, né, na virose, errar no quesito qual o vírus envolvido, mas acaba que o tratamento vai ser o mesmo. E aí o segredo, Nicole, é iniciar precocemente. E se deixar para iniciar depois, não vai surtir efeito. Então aqui, as pessoas que estão nos vendo nesse momento, é igualzinho o colete à prova de bala. Ou eu boto após o primeiro tiro, né, ou eu corro o risco de, depois de todos os tiros levados, não vai adiantar eu colocar um colete à prova de bala. Né? Então é esse racional que a gente tem que passar para os nossos telespectadores. A medicação é precoce, para diminuir a carga viral, portanto a gravidade, como nós estamos observando em Volta Redonda. Certo. E esses remédios, ainda com base nesse estudo que foi feito, eles não apresentaram eficácia, né, nos casos moderados e graves, mas eles apresentaram algum risco para a saúde? Eu até também te pergunto em relação à sua prática, né, no dia a dia no seu consultório. Esses remédios, eles podem apresentar algum risco para a saúde das pessoas? Por exemplo, caso não seja de fato o coronavírus, esse falso negativo aí que a gente costuma chamar, né? Esses remédios, eles podem trazer alguma alteração negativa para esse paciente, ou ele vai trazer mais benefícios do que malefícios? Certamente, esses medicamentos que a OMS testou, né, a hidroxicloroquina tem realmente mais indicação, a gente tem mais experiência quanto à segurança e à eficácia, mas dos outros não, são medicamentos novos. Inclusive o Remdesivir, por exemplo, é um medicamento sob patente. Então, assim, quando eu não tenho muita experiência com esses medicamentos utilizados nessa pesquisa. Minha experiência robusta, né, com mais de 1.000 pacientes acompanhados, né, eu me limito a falar de Volta Redonda hoje, dos 381 pacientes de Volta Redonda, porque lá os dados são auditáveis. Né? E o que acontece lá em Volta Redonda? Todo mundo que está recebendo medicamento, ele vem sendo contactado, né, por telefone,
por farmacêuticos. O doutor Alan Sombra, é o farmacêutico da Prefeitura de Volta Redonda, que faz a equipe dele acompanhamento para saber se esse medicamento está colocando as pessoas em algum tipo de risco. E às vezes a molécula é muito boa, mas para uma determinada enfermidade não pode ser utilizada. Ninguém discute que o ácido acetilsalicílico é uma molécula muito boa, é uma molécula segura, mas eu não vou poder fazer, por exemplo, em pacientes com dengue. Então, isso é importante que a gente defina. E isso Volta Redonda está nos dando. É justamente a segurança para dizer que esse medicamento, ao contrário do que a gente poderia imaginar, né? Alguém, não tem mais dúvida, é um medicamento que já foi utilizado por mais de 250 milhões de pessoas no mundo, se mostrando seguro, e agora na Covid-19. Então, esses medicamentos que foram testados nessa pesquisa que a OMS fez, né, alguns são novos e a gente acaba não tendo tanta experiência como tem hoje com nitazoxanida e com hidroxicloroquina, que são moléculas mais antigas. Mas os outros fármacos utilizados, a gente sabe que são fármacos bem mais onerosos, bem mais caros, né? E a gente não tem experiência quanto à segurança, nem na Covid leve e nem em outros casos. Portanto, o pé atrás se faz necessário. Até porque hoje a gente começa a ter uma experiência bem interessante com fármacos que já perderam a patente, leia-se hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina, e são medicamentos bem mais, de valor bem menor do que a gente tem observado nesses novos fármacos que ainda estão protegidos com patente. Certo. E, doutora, só para a gente finalizar, uma última pergunta para o senhor em relação às pessoas que, por exemplo, estão ouvindo essa nossa entrevista, e a gente sabe que algumas pessoas acabam fazendo uma corrida, né, às farmácias, procurando por esses remédios, principalmente no início da pandemia, a gente viu bastante esse tipo de ocorrência. Essas pessoas, elas podem tomar esse remédio? Eu sei que alguns também são controlados, dependem de receita, mas, por exemplo, essas pessoas devem procurar o remédio sem apresentar nenhum sintoma, ou realmente é só quando você apresenta febre, dor de garganta, enfim, aqueles sintomas típicos da Covid-19, mas que também podem ser confundidos com outras doenças, né? Legal essa tua pergunta, né? Assim, a gente fala em utilização precoce e eu entendo que as pessoas confundem com uma utilização preventiva. Aqui, no caso, a minha defesa é para iniciar precocemente, depois que a pessoa tem os sinais e sintomas da doença e nos primeiros 2 ou 3 dias, tomando por base a clínica apresentada, e aí o colega médico ele pode olhar e achar pela clínica que é, e mesmo, né, que eu não tenha exame complementar na minha mão, eu vou iniciar o tratamento. Então, a minha defesa é pelo tratamento precoce, não pelo tratamento preventivo, embora em raríssimas situações eu até lance mão. Vou te dizer um exemplo muito rápido. Eu estou com um paciente que é médica, obesa, tratando o marido dentro de casa com Covid-19. Ela, obesa, hipertensa, diabética, altíssimo risco e com uma exposição inequívoca a esse vírus. Eu até posso, nessa situação bastante delimitada, iniciar o medicamento de uma forma preventiva, mas não é a regra. A regra é iniciar o medicamento depois que você teve sinais e sintomas da Covid-19 ou de uma outra virose que é passível de ser tratada também com nitazoxanida, como é o caso do rotavírus, norovírus, que inclusive consta em bula. É para tratar precocemente, não uma abordagem preventiva. E claro que fica aí também a ponderação de que as pessoas não se devem automedicar, né? É sempre importante procurar o médico antes de correr à farmácia ou correr lá para o estoque que tem em casa. Enfim, é importante fazer realmente essa consulta para ter acesso, né, ao melhor remédio, ao remédio que realmente sirva para o seu caso especificamente, né? Exatamente, é o medicamento tarja vermelha, portanto é importante que tenha orientação e acompanhamento do médico. Até porque, Nicole, o médico consegue ter esse discernimento. Vai fazer várias perguntas, vai examinar o paciente, vai levantar a hipótese de ser vírus, mas tem um monte de infecção bacteriana, tem que ser tratada com antibiótico, portanto o olhar do médico é sim fundamental sempre que possível. Eu sei que o Brasil tem dimensões continentais, mas eu acho que o médico pode chegar lá e tocando o paciente, ou o médico pode chegar via telemedicina em algumas situações para orientar as pessoas que não têm o privilégio, o acesso
de médico, né, pertinho deles. Então, realmente, a orientação médica é fundamental, seja ela presencial, seja à distância, mas o bate-papo com o médico é muito importante. Telemedicina vem e ajuda bastante nesse momento, né, doutor? Obrigada pela participação. Sim. A gente conversou agora, então, com Edmilson Migolski, que é infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, obrigada mais uma vez e um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado.